dia! Estamos iniciando mais um Podcast Brasil, volume 2, e aqui ao meu lado, pastor Luiz Paulo, isso mesmo, nosso convidado especial, e o nosso tema de hoje é a igreja que vai subir. Pastor, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor, paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar com o Senhor nesta manhã. É bênção pura. O nosso tema de hoje é a igreja que vai subir. Pastor, vivemos em um tempo onde as pessoas estão tipo que brincando com o evangelho. Várias igrejas, algumas estão abrindo as portas para o socialismo, para algumas condutas que a Bíblia, ela de fato condena claramente. Qual é a visão do Senhor sobre a igreja que vai subir e alguns que pensam que vai subir, mas não vão à luz da Bíblia? Tem um texto da palavra de Deus no livro de Apocalipse sobre a respeito da igreja de Filadélfia. Isso. E Jesus vai chamar esta igreja da sinagoga de Satanás. Isso. Interessante é que, se você vê a luz da Bíblia, né? Os judeus, eles foram escolhidos por Deus. Isso. Deus escolheu a nação de Israel. Só que este povo aqui, esta igreja aqui, né? O próprio Jesus, por intermédio do apóstolo João, ele vai dizer assim, que eles são sinagoga de Satanás. Então, eu vejo desta maneira, né, pastor? Todo aquele que obedece a palavra, que recebe a palavra de Deus, eles são os filhos de Deus. Isso. Mas todo aquele que não obedece a palavra, que não pratica a palavra, esses não serão chamados filhos de Deus. Pelo contrário, tem um texto bíblico, eu gostaria de ler aqui, Amém. só para que a gente possa estar por dentro, né? Mas esse assunto, olha, Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 37 primeiro. Ó, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha para isso. Olha que interessante. Eles estão falando que eles são filhos de Abraão, porém Jesus está dizendo não. Vocês dizem que são herdeiros, vocês dizem que são filhos da promessa, porém não guarda a minha palavra. Então todo aquele que não guarda a palavra de Deus não pode ser chamado filho de Deus. Olha o versículo 44, é Jesus dizendo: vós tendes, pois, o pai, o diabo. Quebrou. Isso significa que existe algumas pessoas infiltradas dentro das igrejas que tem nome de crente, que tem nome de servo, que às vezes até tem título de pastor, apóstolo, mas eles não pertencem ao reino. Sim, com certeza. Pesado. E o próprio Jesus, ele disse, né, que no meio do trigo existe o joio. Então, Jesus também ele vai falar sobre o ramo, né? Só que o ramo que não está ligado na videira não tem parte. Não tem parte com ele e não pode produzir fruto. Pesado.
Pastor, o tempo que nós estamos vivendo, nós falou sobre esse assunto ao decorrer do podcast. A igreja que vai subir, eu creio que se encaixa nesse assunto que vamos trilhar agora. As pessoas estão falando sobre pré-tribulação e pós-tribulação. Qual a visão do Senhor? A igreja passa, não passa? Eu acredito, eu respeito a visão do pessoal, mas eu acredito que a visão do pós-tribulação abre uma brecha, minha visão, abre uma brecha para alguns jovens, infelizmente, de mente fraca, para pecar. Porque eles entendem que, Jesus vai demorar de voltar, porque primeiro tem que vir o diabo, Satanás, para depois vir Jesus. Então eles entendem que há um tempo ainda suficiente para eles pecarem. Qual é a visão do Senhor, luz da Bíblia? Então, na minha visão, eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Eu acredito que antes da tribulação, a igreja ela vai subir, porque diante do Apocalipse, o livro das Revelações, vai falar que depois que a igreja estiver lá no céu, aqui embaixo na terra vai ser terrível. Isso. Vai ser terrível. E na minha visão, o único povo que vai passar pela grande tribulação, que vai ter uma segunda oportunidade, é o povo de Israel, é os judeus. Eu creio nisso também. É os judeus. Então eles terão esta oportunidade, porque agora eles rejeitaram ao Senhor, eles não creram no Filho de Deus. No Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus. Então eles vão ter que passar por essa etapa, mas a igreja jamais. É por isso que aí a gente deve se preparar. Se preparar. A visão que o pastor colocou aí para nós aí é muito interessante, É muitos jovens, desligado, fazendo o que quiser no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Tem muitas igrejas também, aplicando esse método para jovens, para ver se atrai os jovens, mas estão escancarando as portas, O próprio Jesus disse: não, aquele que quiser vir até mim tem que negar a si mesmo. Isso. Tem que negar a si mesmo. Ele tem que renunciar a sua vida, seus prazeres. Ele tem que renunciar. Então ele tem que viver a vida de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, ele disse, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a igreja, ela tem que se preparar agora. E pelo que eu entendo, só falta uma trombeta para ser tocada. Glória. 6 trombetas já foram tocadas. Então falta uma só. Então a qualquer momento a igreja vai se retirar dessa terra. Então aquele que não tiver preparado não vai subir. Então existe um povo que vai ficar, mas também existe um povo que vai subir para a glória de Deus. Aleluia. Então significa que a igreja que vai subir não passa pela tribulação. Vamos ser retirados antes. Assim como está escrito que ele vai nos guardar do dia da tribulação que virá sobre toda a terra. Sim, com certeza. Glória a Deus. Pastor Luiz Paulo, já gostei, é bênção pura. Eu queria saber um pouco do senhor, o ministério, como surgiu, que era para ser isso no começo, mas já fui logo para a Bíblia, ficou quente já. Mas eu quero saber um pouquinho do ministério do senhor, como surgiu, em que tempo. Eu aceitei Jesus em 2007, Glória a Deus. Então nós temos aí 17 anos aí, servindo ao Senhor. E a minha chamada, a minha vocação com Cristo, começou muito cedo, Começou muito cedo, até porque
né? Eu me converti a Jesus em uma época muito ruim da minha vida, onde até mesmo, né, a gente foi jurado de morte, né? Então eu fui para a igreja, né, assim, no desespero, né? Eu cheguei numa situação tão terrível, né? Fui jurado de morte e eu estava procurando um lugar para mim ficar, para me ver se eu dava um jeito na minha vida, arrumava a minha vida, né? E foi quando o meu irmão me convidou para ir para a igreja, né? E eu fui para a igreja, aquele dia interessante, né? Primeira vez que eu piso numa igreja evangélica, e foi naquele dia que eu aceitei Jesus. Olha como a palavra de Deus, né, é poderosa. O pastor, ele pregava e olhava para mim. Ele pregava e olhava para mim. E eu fui a convite do meu irmão. Interessante que na hora do apelo, o pastor falou: quem quer aceitar Jesus? Né? Jesus é tudo para nós, né? Eu precisando de um milagre, né? Porque estava ameaçado de morte, jurado de morte. E o pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus? E eu lá no fundo do banco da igreja levantei a mão. Mas eu nem tinha noção que é aceitar Jesus, né? Que é entregar a vida para Cristo, né? Aí interessante que eu levantei a mão. Aí o pastor falou assim: quem está com ele? Aí meu irmão pegou e falou assim: pastor, ele é meu irmão. Glória. Ele falou assim: Leandro, ele é seu irmão? Falou: ele é seu irmão. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Você prega, né? Falou pro meu irmão: sim. Ele vai pregar mais ainda. Glória a Deus. Olha, você sai, não sai? Ele falou assim: ele vai sair mais ainda. Aí eu na minha cabeça assim: mas o que esse pastor tá falando, né? Pregar, usar terno, paletó. Nunca gostei disso. Usava calça big. Lembra aquelas calças big? Aqueles bolsos na calça, a calça larga, aquela camiseta larga, boné. Então eu usava esse tipo de roupa. Jamais imaginei usar um terno, né? Tá em cima de um púlpito, né? Aí ele lançou essa promessa. Aí eu senti que uma chama entrou dentro de mim e despertou o desejo. Eu comecei a ler Bíblia. Só que o que me marcou é que eu estava jurado de morte. E na casa dos meus pais, né? Eu morei lá durante 10, 11 anos, né? E bem no comecinho, fazia acho que 2 ou 3 dias que eu tinha me convertido. Só que eu sabia que eu tinha um problema para resolver. Estava jurado de morte, no caso. Estava jurado de morte, no caso. Porque você aprontou o quê? Sim, de morte? A gente começou a passar droga, né? Droga. E Deus permitiu uma tal situação, né? Que a gente pegava as drogas, depois que a gente passava as drogas, a gente guardava em determinado lugar. E certo dia eu fui lá e não estava mais. Misericórdia. Não estava lá. Aí o pessoal automaticamente, né? Vocês sabem que, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Se não pagar, tem penalidade, né? E aí eu estava jurado de morte e foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu acho que eu ouvi a voz de Deus assim, nitidamente, acho que 2 ou 3 vezes em toda a minha vida, nesses 17 anos. Mas naquele dia foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Glória a Deus. E eu estava sentado no sofá ali, e eu pensando naquela situação, e eu aceitei Jesus, e agora o que eu vou fazer, como eu vou resolver? E veio uma voz e falou comigo: Luiz Paulo, a sepultura estava aberta, mas hoje eu fecho para você. Glória a Deus. Aleluia. E aquele dia
aquilo que estava tudo desorganizado, aquele problemão para resolver, Deus resolveu rapidamente. E aí me despertou um desejo muito grande de ler a palavra, e nós começamos a pregar a palavra. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 meses de crente. Não sei se o pastor vai lembrar do pastor Luiz Antônio, saudoso Luiz Antônio, um moreno, pregado nos Gideões. Ele veio pregar aqui na Várzea, no ginásio da Várzea, e ele pregando a mensagem, e ele orou por batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizado naquele dia ali. E a partir daquele dia ali, nós foi desenvolvendo. E estamos aí nessa caminhada aí já faz 17 anos. Glória a Deus. Falando de Jesus, pregando o Evangelho para a glória de Deus. O pastor lembra da primeira pregação? Eu lembro da pregação que o pastor Luiz Antônio pregou, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele pregou o Evangelho de João capítulo 5. Glória a Deus. Há 38 anos o homem esperando a cura na beira do tanque. Coisa linda. Bênção por isso. Existem mensagens, pastor, que Deus marca a nossa vida, não tem como esquecer a pregação. Essa foi uma das pregações que impactou a minha vida, o meu ministério. Glória a Deus, é bênção pura. Pastor, alguma vez o senhor já sofreu algum tipo de preconceito? Porque, feliz ou infelizmente, nós que anda, prega, canta, sempre tem um lugarzinho que vai olhar e vai falar, não, vai julgar pela aparência. Já passou por algum tipo de preconceito em alguns lugares? Pastor, foi bom o senhor tocar nesse assunto. E é bom que a gente está aqui falando nessa entrevista. Eu quero deixar um conselho para você que tem um ministério, para você que tem uma promessa de Deus, para você que tem um desejo de pregar, cantar, fazer o que for na presença de Deus. Vou contar algo que eu passei, né? Ninguém acreditava em mim. Até porque eu comecei a pregar muito cedo. E a gente, né, tem pessoas ali que estão ali para analisar a gente, né? Para dar seus pontos positivos, pontos negativos, até hoje, né? Até hoje, né? A gente não é perfeito, né? Jesus, ele faz quando ele quer até hoje. Tem pregações que a minha esposa chega e fala para mim, ó, hoje você não foi bem. Hoje não foi legal. Hoje eu não gostei da sua pregação. Então, mas quando, né, a gente iniciou o ministério da pregação, eu recebi muitas críticas. E já ouvi as pessoas falando para mim mesmo, falando assim, ó, para com esse negócio. Não vai dar nada, não vai ter futuro. Porque até hoje na pregação assim, né, a gente grita bastante, né? Mas antigamente a gente gritava mais. Só que eu tinha aquele jeito. Eu falava 4 palavras em português e 6 em línguas estranhas no púlpito. Então a pessoa falou para mim, várias pessoas, olha, não vai dar nada, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. E eu digo para você que tem ministério, não deixe essas palavras te paralisar. Pelo amor de Deus, acredite na chamada, acredite na vocação, e pode ter certeza que aquilo que o Senhor ele prometeu em fazer na tua vida, no teu ministério, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque hoje eu vejo os efeitos da pregação, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, mas no início não foi assim, né? Então você que tem uma chamada, você que tem um desejo no coração de ser um dia um pastor de igreja, de ser um dia um pregador, ou um cantor, um missionário, acredite nisso, busque.
busque se desenvolver, leia a Bíblia, ore ao Senhor e pode ter certeza que o Senhor vai capacitar você para a glória de Deus. E hoje o Senhor me capacitou e a gente está aí, saindo pelos lugares, pregando o Evangelho em toda parte, para a glória de Deus. Mas no início foi difícil, foi muito difícil mesmo, fui muito criticado. Então você que às vezes, né, eu não consigo, eu consigo pregar só 10, 15 minutos. Vai pregando esses 10, 15 minutos, porque daqui a pouco você está pregando meia hora, daqui a pouco você está pregando 1 hora, e daqui a pouco o tempo que te dá vai ser curto, para a glória de Deus. Glória a Deus. Bom conselho, hein? Bom conselho. Comece pregando uns 10 minutos, 15, e depois Deus vai ampliando esse ministério. É bênção pura. Vamos para os nossos comerciais e daqui a 2 minutinhos nós retornamos. De volta aqui em nosso podcast Brasil, volume 2, e aqui ele, pastor Luiz Paulo, tema A Igreja que Vai Subir. Pastor, ultimamente vimos algumas pessoas que gastam o seu tempo para combater os outros irmãos. Eu costumo dizer, uma coisa é pecado, outra coisa é utilizar do púlpito, do tempo para combater outros irmãos. Eu não vou citar aqui o nome, mas eu ouvi um debate, inclusive desse pastor que o senhor citou aqui agora, pastor, de um outro pastor que entrou numa live, aquela coisa tudinho, e começou a fazer aquele debate, porque um defendia a Priscila Alcântara, né? Não sei se o senhor chegou a ouvir, e o outro criticava, né? E com isso começou aquele discurso. Particularmente, eu acredito que aquilo ali não gera salvação de almas, é perda de tempo, e quem ganha é só o diabo, porque tem alguns irmãozinhos do outro lado que ficam aplaudindo a guerra. Qual a visão do senhor no tocante a criticar uma pessoa que saiu da igreja? Não estou falando do pecado, tá? É outra coisa, o pecado temos que combater mesmo e acabou. Criticar uma pessoa que saiu da igreja, ou até mesmo o pastor, por exemplo, combatendo um outro pastor. Qual a sua reação sobre esse comportamento? Um pastor que critica a pessoa que saiu da igreja e critica um outro pastor. Pastor Day, eu concordo com a visão do pastor a respeito disso, né? Nós estamos, né, numa fase final da igreja. Falta uma trombeta só para tocar. Então, esta visão de pastor ficar debatendo com o outro pastor, atacando o outro pastor, ferindo a igreja do pastor, a conduta do pastor, a doutrina do pastor, isso não vai gerar em nada. Isso não vai gerar nada. É uma perca de tempo. Esses pastores que têm conhecimento bíblico, estudou, conhece a Bíblia, né? Ele é capacitado para falar diante de tantos assuntos. Em vez de ele usar essa capacitação para ganhar as pessoas para Jesus, ele está usando o dom dele, o conhecimento dele, né? Aquilo que ele adquiriu com o tempo para atacar outras pessoas. Porque tem pessoas que ele não gosta. Essa é a palavra. Ele não gosta que o outro pastor vem encher a igreja dele mais do que a dele. Ele não gosta, ele não fica feliz. É isso mesmo. Então existe uma certa divisão. E de acordo com a Bíblia,
No livro de Apocalipse Jesus ele disse que aquele que faz divisão também vai ficar. Isso. Também vai ficar, não vai subir. Não é só os mentirosos, não é só os fornicadores, não são só os adúlteros, não são aqueles que bebem, não são aqueles que usam droga, não são aqueles que praticam só a mentira, não são aqueles que praticam a milícia, não são aqueles que praticam estelionatário, não. Mas também aquele que faz a divisão também vai ficar. Concordo. E nesse aspecto também da pessoa que um dia ela pertenceu ao mundo gospel, que é a Priscila Alcântara, e tantos outros, também tem o Gessé, que está numa situação também muito difícil. A gente não deve criticar ele. A gente não deve criticar ela, dizer que eles vão para o inferno, isso e aquilo. O nosso dever como igreja, como discípulos de Cristo, a gente deve orar por eles. Até porque o termo dizer que vai para o inferno é uma afirmação, mas se amanhã se converter, a minha palavra ficou jogada ao ar? Mentira, não. A minha palavra foi plantada e vai retornar para mim como um fruto que eu plantei errado. Às vezes a família passa por algum problema, passa por isso, por aquilo, mas esquece que a maior semente é a palavra. Você planta, você vai colher. Entende? O senhor falou da Priscila Alcântara, eu vou ter que dar nome aí ao pessoal, essa brigazinha boba. Dois pastores que eu gosto, o Eliseu Rodrigues, um teólogo fora de série, eu não chego nem aos pés, e o outro pastor também que eu dizimei várias vezes na igreja dele, o Leonardo Salles. São homens de Deus. Eu fiz um vídeo até não criticando, eu fiz uma pergunta: quantas almas vocês ganharam? Não ganhou nenhuma. O diabo que aplaudiu, porque o cara é mestre em teologia. Fez teologia para quê? Eu fiz teologia, mas nem por isso eu vou ficar pegando um menino pequeno e dar uma surra nele. Então eu fiz para quê? Para me engrandecer? Então eu estou fora da casa, eu estou fora do corpo. Porque quem tem quem ser engrandecido é Deus, é Jesus. Entende? Aí a menina saiu da igreja. Eu combato sim. Gessé fez um louvor, ajudou muita gente, até mesmo pessoas que não foram crentes. Deus usou ele. Mas o dia que ele falou que a Bíblia está errada, eu soltei o rei nele, é Bíblia. Mas eu não, com amor, nunca com vingança. Se ele falou que a Bíblia está errada, peraí, você está errado, meu garoto. Você está errado. Mas eu criticar Gessé pelo que o pecado dele, ele sabe o que é errado e o que é certo. Entende? Então eu acredito, não sou melhor do que nenhum deles, não sou melhor, sou um dos menores, mas essa brigar com o pastor, brigar com isso, você tem um chamado diferente. É a mesma coisa do Salles. Cara, aquele cara é homem de Deus, trabalha com libertação, que nem o pastor aqui. Agora, só porque ele não tem teologia suficiente, aí eu vou e acabo com o cara, destruo com o cara. Não existe, está fora da Bíblia, não vi nenhum resultado positivo à luz da Bíblia, entendeu? Então eu acredito que combater pecado é uma coisa, criticar o irmão da igreja, criticar a falta de conhecimento de outro, está fora da Bíblia, não tem base, e com todo respeito, pode ser famoso, pode ser o que for, não tem nada a ver com Cristo. Porque se o Senhor fez bacharel em teologia, é para quê? É para que o nome do Senhor seja glorificado. E não para que o Senhor sobressaia sobre um inocente que não tem nem base bíblica. Então, gostei muito da sua colocação, muito bem colocada. Não teve almas, não é uma perda de tempo. E eu quero pedir para o Senhor mandar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, finalizar esse podcast segunda temporada. Foi curto, não foi? Estou sem palavras, ele tem argumento, viu? Creio que o senhor virá aqui na terceira temporada, tá bom? E creio que vai ser bênção. Se o senhor aceitar vir, vai ser bênção. Eu queria que o senhor finalizasse aí, mandando aí uma palavra de fogo para o pessoal que está nos ouvindo, para a igreja,
que vai subir e que não vai passar pela grande tribulação. Gostaria então de deixar esse conselho para você, né? Porque nem todos vão subir. Então, você que quer fazer parte deste grupo, né? Daqueles que vão subir, vão morar nas mansões celestiais, devem se preparar. E qual é o momento de se preparar? O momento de se preparar, meu amado irmão, minha amada irmã, é agora. É nesse exato momento. Não espere para amanhã, não espere para depois, o momento é agora. Porque se você não tiver preparado, você vai ficar. Estará dois no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Estará dois dormindo na cama, um vai subir, o outro vai ficar. Então, meu amado irmão, se prepara, né? Jesus é amor, mas também Jesus, ele é justiça. Jesus, ele é misericordioso, mas Jesus também, ele traz a sentença. Então, meu amado irmão, se prepara, porque eu digo por mim mesmo, eu não quero ficar na grande tribulação, porque vai ser terrível, terrível, terrível. E a chance de você conseguir passar pela grande tribulação é quase 1% de chance. Então, enquanto você tem a graça de Deus, enquanto você tem as portas do Evangelho aberta para você, então aproveite essa chance, aproveite esta oportunidade. Você que é jovem, olha, não espera anos passar para você venha se preparar. Comece a se preparar agora. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, a igreja que vai subir é uma igreja santificada. A igreja que vai subir é uma igreja que lava todos os dias a sua veste no sangue do Cordeiro. Apocalipse diz: bem-aventurados são aqueles que passam pela porta. Glória a Deus. E todos os dias, não é uma vez só, não, é todos os dias, a gente lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para a glória de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilha TikTok, Instagram, onde você estiver. Abençoe mais uma vida em nome de Jesus. Pastor, obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço, foi uma honra muito grande poder estar aqui participando com o senhor nessa segunda edição do podcast. Deus abençoe. Encerrado.